Imagine acordar amanhã e descobrir que todo o dinheiro que você guarda, toda a sua segurança financeira, todo o valor do seu trabalho e das suas economias mudou completamente da noite para o dia. Não porque sua moeda local subiu ou caiu, mas porque a moeda que controla o preço de absolutamente tudo no planeta, o dólar americano, simplesmente deixou de ser a força mais poderosa do sistema financeiro global. Parece ficção científica, parece impossível. Mas enquanto você está assistindo esse vídeo agora, em salas secretas de poder espalhadas pelo mundo, presidentes, bilionários e banqueiros centrais estão silenciosamente construindo um novo sistema financeiro que vai destruir 80 anos de domínio americano. E você nem imagina o quanto isso vai impactar cada centavo que você possui, cada compra que você faz e cada decisão financeira que você vai tomar nos próximos 10 anos. O que eu vou revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, poder e o futuro da economia mundial. E acredite, você não vai querer perder nem um segundo disso, porque o que está acontecendo agora vai definir o destino de gerações inteiras. O dólar é o reino invisível da economia global. Você não vê, mas ele está em tudo, controlando tudo, definindo tudo, desde o preço do petróleo que move a economia mundial, até o valor da comida na sua mesa, do apartamento onde você mora, do salário que você recebe todo mês. 60% de todas as reservas monetárias de todos os países do planeta estão guardadas em dólares americanos. Isso significa que cada governo do mundo, da Europa à Ásia, da América Latina à África, confia no dólar mais do que confia em qualquer outra moeda, e esse poder absurdo dá aos Estados Unidos um privilégio que nenhum império jamais teve na história da humanidade: o privilégio de gastar trilhões sem nunca precisar realmente pagar a conta. Mas aqui está o segredo que os poderosos não querem que você saiba. Esse império está rachando, está desmoronando, e existem forças gigantescas trabalhando incansavelmente para acabar com esse domínio de uma vez por todas. E quando isso acontecer, quando o rei cair do trono, o caos ou a oportunidade se espalharão pelo mundo inteiro dependendo de qual lado você estiver. O bloco dos BRICS, que reúne as economias emergentes mais poderosas do planeta, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais dezenas de outros países que entraram recentemente, representa hoje 35% de todo o produto interno bruto mundial. Isso é mais de 40 trilhões de dólares em poder econômico real, e eles estão criando um sistema próprio de pagamentos chamado BRICS Pay, que vai permitir que bilhões de pessoas façam transações financeiras sem nunca tocar em um único dólar americano. Isso não é teoria, isso não é exagero, isso está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto a maioria das pessoas está distraída com entretenimento superficial e notícias fabricadas. A China investiu mais de 200 bilhões de dólares em infraestrutura financeira alternativa nos últimos 3 anos, criou o sistema CIPS como alternativa direta ao SWIFT controlado pelos americanos, e mais de 130 países já aderiram ao sistema que permite transferências internacionais completamente fora do alcance de Washington. Economistas de instituições como JP Morgan prevêem que nos próximos 5 anos, 70 a 80% de todo o comércio dentro do BRICS vai acontecer sem o dólar. E se você acha que isso não te afeta, se você pensa que isso é problema de governos e banqueiros, você está completamente enganado, porque quando o dólar perde força, absolutamente tudo muda, para todos, em todos os lugares. Mas antes de eu te mostrar exatamente como isso vai impactar sua vida, seu bolso e seu futuro, você precisa entender uma coisa fundamental: como o dólar se tornou tão poderoso em primeiro lugar. Porque só entendendo o passado você pode se preparar para o futuro que está chegando como um tsunami financeiro. Tudo começou em 1944, logo após a Segunda Guerra Mundial devastar a Europa e a Ásia, quando os países vencedores se reuniram em Bretton Woods e decidiram que o dólar americano seria a moeda de referência global, lastreado em ouro. E a partir desse momento histórico, se você queria comprar petróleo, se você queria negociar com qualquer país, você precisava de dólares. Ponto final. Os Estados Unidos tinham as maiores reservas de ouro do mundo, tinham a única economia industrial intacta após a guerra, o maior exército, e impuseram esse sistema para o planeta inteiro sem dar escolha para ninguém. Mas em 1971, o presidente Richard Nixon fez algo que mudou tudo para sempre. Ele rompeu o lastro do dólar com o ouro
Ou seja, a partir daquele momento chocante, o dólar passou a valer apenas pela confiança das pessoas, pela força militar americana, pela influência política e econômica, e por décadas isso funcionou perfeitamente porque ninguém tinha poder para desafiar os Estados Unidos. Mas confiança é algo extremamente frágil. Confiança pode quebrar, e quando ela quebra em um sistema financeiro global, o caos se instala instantaneamente. Hoje, o mercado de títulos do Tesouro Americano movimenta 27 trilhões de dólares, uma quantia tão absurdamente gigantesca que é impossível até visualizar. E essa liquidez monstruosa garante que o dólar continue sendo usado em todas as transações globais. Mas e se outros países pararem de comprar esses títulos? E se a China, que é o segundo maior credor dos Estados Unidos, decidir vender tudo de uma vez? O que acontece então com a economia global? A resposta é simples e aterrorizante. O caos econômico se espalha como um vírus pelo mundo inteiro. Os juros disparam, a inflação explode, e os Estados Unidos perdem o superpoder que tiveram durante 80 anos. O poder de imprimir dinheiro do nada e fazer o planeta inteiro aceitar como se fosse ouro puro. Mas não é só teoria, não é só especulação de economistas em Torres de Marfim. Já está acontecendo neste exato momento e você está vivendo o início da maior transformação financeira desde a Segunda Guerra Mundial. O sistema SWIFT, que processa 42 milhões de mensagens financeiras por dia e controla praticamente todo o dinheiro que se move entre países no mundo inteiro, está perdendo seu monopólio absoluto pela primeira vez em 5 décadas de existência. A Rússia criou o SPFS após as sanções de 2014, e hoje esse sistema já conecta mais de 550 instituições financeiras espalhadas por 24 países diferentes, processando transações que antes precisariam obrigatoriamente passar pelo sistema controlado pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. A China foi ainda mais longe e criou o CIPS, o Cross Border Interbank Payment System, que em 2023 processou 6,6 milhões de transações no valor absurdo de 17 trilhões de dólares, um crescimento de 27% em apenas um ano. E mais de 1.600 instituições financeiras já estão conectadas como participantes diretos ou indiretos, criando uma rede financeira paralela completamente fora do alcance de Washington, fora do controle da Casa Branca, fora da capacidade de sanção e punição que os Estados Unidos usaram como arma geopolítica por décadas. Mas aqui está a pergunta que deveria estar queimando na sua mente neste momento. Como isso afeta você? Como isso impacta sua vida real? Seu dinheiro real? Seus planos reais para o futuro? E a resposta vai te chocar, porque quando o dólar perde seu status de moeda de reserva global dominante, absolutamente tudo muda. Os custos de empréstimo para os Estados Unidos sobem vertiginosamente porque o país não pode mais financiar seus déficits trilionários simplesmente imprimindo mais dólares. Os ativos americanos, incluindo ações das maiores empresas do mundo, podem sofrer quedas brutais conforme investidores internacionais diversificam para outras moedas e outros mercados. E segundo análises do JP Morgan publicadas em outubro de 2025, a desdolarização causaria uma depreciação ampla do dólar e um desempenho inferior dos ativos financeiros americanos em relação ao resto do mundo. O petrodólar, esse acordo histórico entre Estados Unidos e Arábia Saudita nos anos 70, que obriga o mundo inteiro a comprar dólares para poder comprar petróleo, está rachando pelas bordas. Analistas da Enodo Economics afirmam que o declínio do petrodólar no Golfo Pérsico não é uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer, e esse quando está chegando mais rápido do que a maioria das pessoas consegue perceber. A China, sendo o maior comprador de energia do mundo, tem poder gigantesco sobre os fornecedores e está ativamente pressionando países como Arábia Saudita, Rússia, Irã e nações do Golfo a aceitarem yuan chinês como pagamento direto por petróleo. E contratos de longo prazo já estão sendo assinados eliminando completamente o dólar da equação. A Bolsa Internacional de Energia de Xangai permite que futuros de petróleo sejam negociados em yuan com lastro em ouro para gerar confiança. E isso está funcionando, está crescendo, está mudando o jogo para sempre. 80% do comércio global de petróleo ainda acontece em dólares hoje, mas essa porcentagem está caindo mês após mês. E embora a Arábia Saudita ainda mantenha 143,9 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano, sinalizando que não vai abandonar o dólar da noite para o dia, os sinais de mudança estão por toda parte.
O ministro das Finanças saudita já declarou publicamente no Fórum Econômico Mundial de Davos que o comércio pode ser estabelecido em dólar, euro ou real saudita, abrindo oficialmente a porta para alternativas ao sistema que sustentou a hegemonia americana por 5 décadas. Agora, se você está achando tudo isso absolutamente fascinante, se você quer entender mais profundamente como essas mudanças sísmicas na economia global vão afetar cada decisão financeira que você tomar nos próximos anos, deixa um comentário aqui embaixo me contando. Você acha que o dólar vai perder sua posição dominante? Ou isso é exagero sensacionalista? Eu leio pessoalmente todos os comentários e quero saber sua opinião sincera, porque quanto mais pessoas entenderem essas forças que estão moldando o futuro, mais preparados estaremos para navegar as tempestades e aproveitar as oportunidades que estão surgindo neste novo mundo multipolar que está nascendo bem diante dos nossos olhos. Países que foram sancionados pelos Estados Unidos, como Rússia, Irã e Venezuela, aceleraram dramaticamente seus esforços de desdolarização porque simplesmente não têm escolha. Quando você é cortado do sistema financeiro ocidental, quando não pode usar SWIFT, quando seus ativos são congelados com um simples decreto de Washington, você é forçado a construir alternativas ou morrer economicamente. E essas alternativas que começaram como soluções desesperadas estão se transformando em sistemas robustos que outros países estão olhando com interesse crescente. O uso de criptomoedas descentralizadas como Bitcoin também está entrando nessa equação de forma inesperada. Porque quando você tem fluxos comerciais anuais de importação e exportação na casa dos 570 bilhões de dólares como a Rússia tem, e a rede Bitcoin processa 20 bilhões de dólares em transações on-chain por dia, ou mais de 7 trilhões por ano, de repente você percebe que existe capacidade técnica suficiente para mover volumes gigantescos de dinheiro completamente fora de qualquer sistema governamental, completamente fora do controle de qualquer banco central, completamente fora do alcance de qualquer sanção internacional. As reservas oficiais em renminbi chinês dobraram de 1,1% em 2016 para 2,8% globalmente. Pode parecer pouco, pode parecer insignificante, mas é exatamente assim que transformações históricas acontecem, gradualmente, silenciosamente, até que um dia você acorda e percebe que o mundo mudou completamente e você nem notou a transição acontecendo. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir abertamente. Essa transformação não vai acontecer de forma pacífica e harmoniosa. Não vai ser um acordo de cavalheiros onde todo mundo sai ganhando. Vai ser uma guerra silenciosa, uma guerra de influência econômica, de poder geopolítico, de controle sobre os 12 trilhões de dólares que compõem as reservas cambiais mundiais segundo dados do Fundo Monetário Internacional de março de 2025. E embora 57% dessas reservas ainda estejam em dólares, mostrando que a moeda americana ainda domina, essa porcentagem está caindo gradualmente, silenciosamente, mês após mês, ano após ano. E é exatamente assim que impérios caem, não com explosões e revoluções violentas, mas com erosão lenta e constante até que um dia você acorda e percebe que o mundo mudou completamente. Os Estados Unidos não vão simplesmente aceitar perder o privilégio exorbitante que tiveram desde 1944. Esse privilégio de gastar mais do que arrecada, de ter uma dívida nacional de 35 trilhões de dólares, sem nunca precisar realmente pagar porque podem simplesmente imprimir mais dólares e fazer o mundo inteiro aceitar como pagamento válido. Mas a história nos ensina uma lição brutal. Todos os impérios caem. O Império Romano caiu, o Império Britânico caiu, e não existe razão lógica para acreditar que o Império do Dólar seja eterno e imune às mesmas forças históricas que derrubaram todos os outros. A política nacionalista de Donald Trump, com tarifas protecionistas crescentes e um discurso abertamente anti-globalização, paradoxalmente acelerou a perda de confiança internacional na moeda americana. Porque quando você usa o dólar como arma geopolítica, quando você congela reservas internacionais de países inteiros como fizeram com a Rússia em 2022, retirando-os do sistema SWIFT e confiscando bilhões em ativos, você envia uma mensagem clara para todos os outros países do mundo. Dependência do dólar é vulnerabilidade estratégica, e qualquer nação que queira verdadeira soberania econômica precisa urgentemente buscar alternativas.
O déficit em conta corrente dos Estados Unidos está acima de 6% do PIB. Isso significa que o país precisa de entradas constantes e massivas de capital estrangeiro para equilibrar suas contas externas. Precisa que investidores do mundo inteiro continuem comprando títulos do Tesouro Americano, ações de empresas americanas, imóveis americanos. E se esse fluxo de capital diminuir, mesmo que levemente, o dólar enfraquece, os juros sobem e a economia americana sofre consequências dolorosas. Então a questão não é se o dólar vai perder sua posição dominante, mas quando e quão rápido isso vai acontecer. O presidente Lula da Silva declarou na última cúpula do BRICS, em julho de 2025, no Rio de Janeiro, que a desdolarização do comércio global é uma coisa que não tem volta, vai acontecer até que seja consolidada, e perguntou uma questão provocadora. Em que fórum internacional foi determinado que o dólar é a moeda padrão obrigatória do planeta? A resposta é que nunca houve um debate democrático global sobre isso. Foi simplesmente imposto após a Segunda Guerra Mundial por uma única superpotência vitoriosa. E agora que o mundo está se tornando multipolar, agora que outras economias cresceram e se fortaleceram, essa imposição está sendo questionada pela primeira vez em 80 anos. E se você quer continuar recebendo análises profundas como essa, informações que vão muito além do que a mídia tradicional mostra, conteúdo que realmente te prepara para entender e navegar as mudanças massivas que estão acontecendo na economia global neste exato momento, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações, porque eu estou trazendo semanalmente revelações sobre economia, geopolítica, investimentos e tudo o que realmente importa para proteger e multiplicar seu patrimônio no mundo novo que está nascendo bem diante dos nossos olhos. Para investidores brasileiros e americanos, para qualquer pessoa que tenha economias, investimentos ou planos para o futuro, essa transição representa tanto riscos quanto oportunidades gigantescas, porque quando uma moeda de reserva global perde valor, ativos denominados nessa moeda podem sofrer quedas brutais, mas, simultaneamente, mercados emergentes e moedas alternativas podem se valorizar dramaticamente. Ouro historicamente dispara nesses períodos de incerteza monetária, e até mesmo criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, ganham apelo como reserva de valor fora do controle de qualquer governo ou banco central. A redistribuição progressiva de capital global já está acontecendo. Não é mais teoria ou especulação de economistas alternativos. Analistas de instituições conservadoras como JP Morgan, que historicamente sempre defenderam o status quo financeiro, agora admitem abertamente que a desdolarização causaria depreciação ampla do dólar e desempenho inferior dos ativos financeiros americanos em relação ao resto do mundo. E quando até os guardiões tradicionais do sistema começam a reconhecer a mudança, você sabe que a transformação é real e inevitável. O BRICS já ampliou massivamente o uso de moedas nacionais no comércio interno entre seus membros, especialmente o yuan chinês, e a Rússia vem impulsionando agressivamente o estabelecimento de uma plataforma digital própria para pagamentos internacionais, em uma tentativa explícita de minimizar completamente os impactos das sanções ocidentais e criar infraestrutura financeira permanente que sobreviva independentemente das decisões de Washington ou Bruxelas. Nos próximos 5 a 10 anos, você vai testemunhar manchetes cada vez mais frequentes sobre acordos bilaterais em moedas locais, sobre novas moedas digitais de bancos centrais, sobre países vendendo dólares de suas reservas e comprando ouro, yuan ou outras alternativas, e quando isso explodir definitivamente na consciência pública mundial, quando virar conversa comum em mesas de jantar e escritórios, você vai se lembrar desse vídeo. Vai se lembrar que foi avisado com antecedência, que teve acesso privilegiado a essa informação, quando ainda era tempo de ajustar estratégias, reposicionar investimentos, entender as novas regras do jogo antes que a maioria das pessoas acordasse para a realidade. O mundo está mudando mais rápido do que em qualquer outro período da história moderna. E quem não acompanha essas mudanças sísmicas fica para trás. Perde oportunidades históricas de multiplicar patrimônio, sofre consequências financeiras que poderia ter evitado com conhecimento estratégico e planejamento inteligente. Então deixa nos comentários sua opinião sincera. Você está preparado financeiramente para um mundo onde o dólar não é mais o rei absoluto? Que estratégias você está usando para se proteger dessa transição? Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, seus medos, porque esse debate precisa acontecer. Essa conversa precisa crescer. E juntos,
Compartilhando conhecimento e experiências, nos tornamos mais fortes, mais inteligentes, mais preparados para prosperar no futuro que está batendo na porta de todos nós com força total e irreversível.